Olá pessoal, o livro do qual falaremos hoje é Kit Gay Atividades Lúdicas. Eu nunca tinha ouvido falar nesse livro e nem nessa editora. Veneta, é de São Paulo. E esse livro como chegou até mim? Eu estou trabalhando numa escola atualmente como assistente social da escola e tem uma professora de filosofia que é super parceira do serviço social. Como no dia 17 de maio foi o Dia Internacional da Luta contra a LGBTQIA+, fobia, ela, antes disso, já tinha deixado esse livrinho lá pra gente ler, se a gente quisesse, porque teve o passeio da Feira Literária, como se fosse uma Bienal do Livro para os alunos do estado. E ela foi com os alunos. Aí ela comprou esse livrinho lá. E como a gente falaria sobre isso, né? Ela estava montando um projeto com a gente de concurso de desenho na escola. Ela montou o projeto, na verdade, a gente deu apoio, né? E como a temática seria sobre isso, ela deixou esse livrinho lá pra gente dar uma lida se a gente quisesse. E esse livro é muito legal. É muito didático, tem atividades lúdicas mesmo. E o Kit Gay por quê? É uma crítica, não sei se vocês conhecem essa crítica. O que aconteceu? Durante as eleições em 2017 para o ano de 2018 para presidente, houve um questionamento sobre o projeto que se chamava Escola Sem Homofobia. Aí os apoiadores daquele que não é bom que pronunciamos seu nome, vocês sabem quem é, falaram que o pessoal de esquerda, os comunistas, estavam querendo implantar o kit gay dentro das escolas. E aí o título já começa com ironia, então ao longo do livro todo é isso que a gente vai ver. E aí eles quiseram deturpar esse projeto que tinha como finalidade fazer com que as pessoas parassem ou deixassem ou aprendessem a não ser preconceituosas com pessoas de gêneros, sexualidades e sexos diferentes das delas. O objetivo desse projeto era combater a homofobia nas escolas e esse material ia ter filmes, cadernos, conteúdos para sala de aula destinado aos professores. Esse projeto foi pejorativamente chamado de kit gay, que era uma maneira de... eles diziam que esse projeto era para ensinar as pessoas a serem gays, lésbicas, trans e tudo mais. Como se esse tipo de coisa fosse ensinável, né? Mas essa é uma questão que as pessoas precisam estudar a respeito, não simplesmente sair reproduzindo o que querem, né? Coisa que eles não gostam de fazer muito. Eles só gostam de seguir e se basear em conteúdos mentirosos, sem sentido, de WhatsApp. Ainda mais nessa época era um compartilhamento de informações absurdos. Tinha mamadeira e chupeta de órgãos genitais masculinos. E eles falavam que as escolas iam ter esse tipo de coisa. Criaram livros e, cara, foi uma propaganda absurda sobre a deturpação desse projeto. E na verdade não era nada disso que o projeto tinha a intenção de fazer, né? Ela já começa apresentando como que surgiu essa questão de kit gay, porque esse nome. Na verdade, o nome do projeto é Escola Sem Homofobia. Foi um processo de deturpação desse projeto, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ela, em ironia a isso, já trouxe justamente esse tema tão polêmico, né? Como título do livro. E depois ela se apresenta. Isso, assim, é um livro bem dinâmico, tá vendo? Mapas mentais, explicando tudo direitinho. Aí depois ela começa se apresentando e já começa a botar essas questões de nomenclaturas desse grupo, né? De pessoas e tudo mais. Dá uma introduçãozinha aqui. E começa. Então tem desenhos o tempo todo, eu acho isso super interessante. E a leitura é muito rápida, você lê isso aqui em um dia, né? Ela começa a explicar o que significam essas siglas. Antigamente as pessoas, todo mundo que estava dentro dessa LGBTQIA+ fobia poderia ser chamado de gay. Mas começou uma grande polêmica porque gay é o termo usado para homens homossexuais que gostam de outros homens, né? Mulheres eram chamadas assim, trans e tudo mais, só que algumas pessoas não gostam muito. Eu, por exemplo, também nunca gostei. Mas as pessoas se identificavam assim. Aí veio
a sigla GLS, né, que era gays, lésbicas e simpatizantes, mas mesmo assim não abrangia todo o grupo. Aí começou essa questão da LGBTI, que era lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros e intersexo, e depois LGBTQIA+. E aí tem uma coisa bem mais abrangente, né? São as lésbicas, né? Mulheres que gostam de outras mulheres, gays, homens que gostam de outros homens, bissexuais. São pessoas que gostam dos dois gêneros. Trans é a pessoa que não se identifica com o sexo dado a ela ao nascer. Essa é a sigla T, né? Que são as pessoas trans, que envolve essas pessoas transgêneras, que eu acabei de explicar. Os travestis que se performam, não necessariamente se entendem como mulher, mas eles gostam de se performantizar como mulheres. E as pessoas não binárias e o gênero fluido. Não binárias é que não se limita a ser, está dentro desse padrão de ser homem ou mulher. E gênero fluido é que não se determina como nada. Uma hora é homem, outra hora é mulher, outra hora não é nada. Tem o termo queer que foi utilizado pela população, né, LGBT, porque era um pejorativo e eles acabaram se utilizando disso como uma coisa mais empoderadora do que pejorativa de si, né? Igual a mulher ser chamada de puta, de bruxa, esse tipo de coisa. Tem as pessoas intersexo, que eram as chamadas hermafroditas, e hoje em dia esse termo é um termo super preconceituoso, porque ele traz uma carga de violações junto com ele. Então, essas pessoas precisam ser chamadas de intersexo para que essa carga de preconceito, violência e violação venha junto, né? São as pessoas que têm certas características biológicas que não se encaixam nos conceitos tradicionais do que é sexo masculino e feminino. Ou seja, às vezes tem um corpo de mulher e tudo mais, mas o aparelho reprodutor é masculino. Ou vice-versa, entendeu? Tem as pessoas assexuais, que são as pessoas que não sentem atração sexual por nada, por ninguém. E o mais, da sigla, né? Significa, abrange as pessoas pansexuais que sentem atração por pessoas, independente de gênero. Tem as pessoas demissexuais que sentem atração a partir de laços afetivos, ou seja, eu só consigo ter atração por uma pessoa ou me envolver sexualmente ou relacionalmente com uma pessoa se eu construir um laço afetivo com ela. A romanticidade, pessoas aromânticas, né, que não sentem atração romântica por ninguém e podem ser representadas pela letra A, né, da sigla. E as pessoas agêneras, que não se identificam com nenhum gênero. Ela dá uma dica aqui bem interessante. O melhor jeito de aprender é vivendo. Converse com quem é diferente de você. Visite lugares aos quais você nunca foi. Plante uma árvore. Não esqueça, pessoas são apenas pessoas, como eu e você. Ela vai citando, vai fazendo diversas coisas que não devemos dizer com essas pessoas, que não faz sentido nenhum. Entendeu? Ela explica o que é gênero, que é uma construção social, sexo, que é a biologia, e a orientação sexual, é a atração. E mais uma vez, mais uma autora sempre fazendo essa distinção, né? E aí entra a questão. Uma pessoa que é mulher cis, ela se identifica, mulher cis é uma mulher que se identifica com um sexo destinado a ela ao nascimento. Uma mulher cis, ela se entende como mulher, ela foi destinada como mulher, ela se entende como mulher, se aceita como mulher, e a orientação sexual dela pode ou não ser hétero. Ela pode ou não se atrair por pessoas do mesmo sexo, ou pessoas de qualquer sexo, ou pessoas de qualquer gênero. Então, isso sim é orientação sexual. Então, uma pessoa trans, por exemplo, o meu sexo biológico foi destinado a ser o feminino. Só que quando eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, eu fui percebendo que eu não pertencia a esse corpo, eu não me identificava com esse corpo. Então eu decidi fazer o processo da transexualidade e me tornei um homem trans. Só que eu gosto de homens, então seria um homem trans homossexual, um homem trans gay, entendeu? Não foi porque eu me identifiquei, não era porque eu era mulher
ou fui identificada como mulher e não me entendo como mulher, que eu tenho que cumprir a obrigação de gostar de uma mulher, porque orientação é diferente de gênero. Que ela vai dando vários exemplos e enfatiza, inclusive, a questão de que as pessoas não são só gênero e sexualidade, elas são profissionais, elas trabalham, elas têm caráter, elas são pessoas, né? Ninguém julga um hétero porque ele é hétero, sim pelas suas atitudes enquanto ser humano. Mas quando isso está relacionado à homossexualidade, pessoas que estão dentro dessa população, é um grande problema, né? Que as pessoas são julgadas justamente por isso. Ela citou a questão da linguagem, ela aborda a questão da linguagem neutra, ela aborda a questão do, vamos dizer, dialeto, mas um vocabulário de homossexuais que foi, eu achei muito interessante, que eu não conhecia essa história, eu já tinha ouvido falar desses vocabulários, que são aquelas linguagens que a população LGBTQIA mais usa, que é o pajubá, ou bajubá, que é o dialeto, entre aspas, ela coloca de resistência. E isso aconteceu na ditadura, quando os travestis eram mortos, eram perseguidos. Eles usavam esse dialeto para se comunicarem, era como se fosse uma linguagem secreta e montarem grupos de resistência e tudo mais. Aí ela bota algumas palavras aqui, explicam os significados. Depois tem um bonequinho aqui, ó, pra gente vestir. Esse processo de fazer uma desconstrução, né? Quem você é, quem você gostaria de ser, como você gostaria de se mostrar socialmente, já ir trabalhando essa questão. Uma forma de trabalhar essa questão, né? Foi uma atividade que eu achei interessante. Tem um joguinho aqui da vida que é bem legal. Também, quem tiver interesse de ver e fazer. Fala da questão dos avanços em relação à homossexualidade, o retrocesso. Aí, quando são retrocessos, tem que voltar a casa. Quando são avanços, avança, né? Aí aqui tem uma atividadezinha para pintar as bandeiras dessas populações e a explicação de quando surgiu, o que cada cor significa. Também achei isso muito interessante. E depois tem a questão da ideologia de gênero, que ideologia de gênero foi também um termo criado nessa mesma época em que houve a deturpação do projeto Escola Sem Homofobia. Não existe essa questão de ideologia de gênero, porque isso não é uma coisa que você estuda, se prepara e monta uma questão para que as pessoas passem a fazer aquilo. Não é, sabe? Isso é uma coisa inerente ao ser humano. Há quem não acredite nisso, mas eu já não posso fazer nada por essa pessoa. Mas é o que eu acredito, que eu defendo e o que eu vejo que faça sentido. Ela aponta sobre a questão das estudiosas, né, que estudaram sobre essa questão do que é ser mulher, e faz a referência a Simone de Beauvoir, ela que é autora da frase famosa, né, não se nasce mulher, torna-se, porque não é biologia, psicologia ou economia que define a mulher em que cresce a menina. Então, o que define que uma mulher seja o que ela é a construção social. E aí a gente sabe que socialmente as mulheres têm. Ser mulher é um lugar de submissão. Ainda que hoje existam muitos avanços em relação a isso, mas ainda assim é uma coisa que a gente precisa avançar, e nem sempre ser mulher como é hoje foi desde que o mundo é mundo. Então, uma coisa que eu também sempre costumo falar, se nem sempre as coisas foram assim, então elas não precisam continuar sendo, né? E a Judith Butler já defende que a inclusão de alguns fatores, como sexualidade, transgeneridade e intersexualidade, gerou a conclusão que ela chegou de que gênero é performativo, porque observando travestis e tudo mais, ela viu o quanto isso pode ser reproduzido por qualquer pessoa. Então, eu escolho performatizar ser mulher ou ser homem, e não necessariamente a pessoa tem que ter nascido homem ou mulher para poder performatizar isso, né? Aí que esses desenhos eu achei super interessante, da Simone de Beauvoir, da Judith Butler e da Fausto,
Sterling, que gênero não é binário, sexo também não é. Que o gênero não é só homem e mulher, sexo também não é, justamente porque existem as pessoas intersexos, que elas muitas vezes nascem mulher, mas o próprio corpo dela não diz isso. Então, ela traz o dado aqui de que aproximadamente 1,7% da população são pessoas intersexo. Aborda essa questão, né, de onde está a família brasileira, que é uma questão bastante taxativa dos discursos das pessoas bolsonaristas, né, vamos dizer assim. E família, isso tudo aqui, ainda que eles não concordem. Aí traz a questão, aí no final ela vai trazendo as questões dos mitos que a gente precisa desconstruir, né? E principalmente em relação ao corpo, anatomia e tudo mais. Aí fala da questão do clitóris, da virgindade, de sair do armário, de se assumir. E ela falou uma coisa interessante aqui, que se assumir, fazendo uma questão, né? Ó. Se assumir culpa, mas eu não fiz nada de errado, eu simplesmente disse que era lésbica e apresentei minha namorada no Natal. Às vezes, se assumir é respirar fundo e dizer, eu sou gay e não acho essa piada engraçada. Se assumir pode ser entender que talvez minha família nunca entenda, que você nunca entenda, que existam coisas que não posso mudar, mas que posso entender. E isso sim, ninguém pode mudar. Ela meio que critica essa questão de assumir, né? Que é mais uma coisa referente a culpa, a erro, e assuma o que você tá fazendo, sabe? Mas que na verdade essa questão de assumir é mais uma questão de eu me aceitar como eu sou e viver isso normalmente. Aí tem um labirintozinho aqui, tipo ensinando como a sair do armário, aí tem frases motivadoras, né? Aí tem aqueles exemplozinhos de onde está o Wally. Aí tem que procurar aqui onde estão as coisas, que eu não achei quase nada. E aí o livro termina, que eu achei muito bom, didático, simples. Embora tenha algumas coisas que precisariam de mais detalhes e que não segue uma linearidade, assim, a questão de coesão do texto, dá uns saltos assim para assuntos, não dá uma introduzida, mas assim, muito dinâmico, muito simples, didático e que ensinam muito. Adorei. Vou falar para a professora que eu amei esse livrinho. Eu já tinha falado, mas eu tinha só começado, não tinha terminado ainda. E é isso, fica a dica. Quem desejar, quem quiser. Já leram o que vocês têm a acrescentar? Se eu disse alguma besteira, porque eu não tenho muito conhecimento desses termos. Inclusive, estudando sobre a questão do dia 17 de maio. Vi que as explicações dessas letras, né, não são exatamente as que estão aqui, que eu achei até uma explicação melhor. Mas como o celular tá gravando, eu não consigo fazer isso. É isso, gente. Obrigada.